7 de maio de 2021, e vamos, então, hoje finalizar a questão pós-Segunda Guerra Mundial, a crise, né? Nós falamos sobre a construção do estado de bem-estar social, a lógica econômica, e agora vamos... Ô, Júlia, você ficou assim, ó, você tá assim. Aí. É porque meu celular tá carregando aqui, aí eu tô Ah, tentando. não, então deixa, eu pensei que você não tivesse visto. É, então, vamos dar um fechamento nessa parte do pós-guerra, a construção do Estado Social, a crise, né? A gente viveu uma crise econômica gravíssima, né? Várias, né? Mas a mais recente em 2008, e agora essa crise ainda, né? Mais grave, ocasionada pela Covid, né? Então, e vamos começar a trabalhar sobre as alternativas, né, que se constroem, e aí nós vamos estudar o importantíssimo Estado plurinacional, o chamado novo constitucionalismo democrático na América Latina. Essa matéria é uma matéria assim, de esperança, ou seja, o que tem surgido de novo, né, no mundo. Tem muito material sobre isso lá no meu blog, que vocês encontram, sobre o novo constitucionalismo, textos, artigos, e a PUC tem o primeiro mestrado e doutorado do Brasil. Depois surgiram outros, né, mas o nosso foi o primeiro, sobre o Estado plurinacional. Então, vocês vão gostar desse tema, depois, quando vocês se formarem, vocês já podem fazer a prova para o mestrado e depois o doutorado, na área de Direito Internacional, Estado plurinacional e integração, né? E é um tema fascinante, é o que se apresenta como o futuro, né? A alternativa para o direito e para a nossa sociedade em crise. Bom dia, Matheus. Obrigado por ligar a câmera. Então, vamos lá. Lembra que nós falamos, então, eu fiz esse desenhozinho aqui para vocês, daqui é um esquema básico, assim, simples, da construção desse Estado social, né? Então, esse desenho aqui mostra o quê? Você tem um momento de crescimento econômico, um crescimento econômico sustentado, né? Contínuo após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir da década de 1950, né? Então, o crescimento econômico sólido dos Estados Unidos, né? Nós já comentamos isso, como que o Plano Marshall, a ajuda econômica que os Estados Unidos faz para o Japão e para a Europa Ocidental, também é fundamental para um desempenho econômico ainda maior, né? Os Estados Unidos dispara o seu crescimento econômico pós-Segunda Guerra Mundial. Nós já, né, falamos isso, é o país que tem uma grande indústria que permanece em pé, né? Enquanto outros estados com grande indústria, né, foram atingidos pelos bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Então, e o Plano Marshall é um plano de recuperação e reconstrução econômica da, da Europa Ocidental, mas que empurra a economia americana, uma vez que esse dinheiro que os Estados Unidos empresta, transfere para a Europa, né, ele volta todo para os Estados Unidos, para o setor privado, né, para comprar, então, bens de produção, para reconstruir as indústrias da Europa, reconstruir serviços, para construir as, as, as cidades europeias, né, assim como o Japão e etc. E lembrando, a gente já comentou isso também, como que até hoje, né, a gente ainda tem, né, países, e esses países derrotados na Segunda Guerra Mundial, né, ainda são ocupados por tropas americanas, né? Nós já mencionamos isso também algumas vezes. Os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares em mais de 100 países, né? E enquanto tropas de ocupação em bases importantes na Alemanha, hoje, várias bases no Japão, né? A gente até comentou em aula passada, como, por exemplo, na ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa está ali pertinho, é uma super estratégica, né? Para os Estados Unidos é fundamental, porque ele está perto da Rússia,
da China, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul e do Japão, né, que aliás fica no Japão, Okinawa. E a ilha de Okinawa é uma base militar. Recentemente, um primeiro-ministro japonês nacionalista queria que os Estados Unidos se retirassem de lá, né? Não queria mais o Japão com presença de tropas norte-americanas ocupado, mas foi na época do Obama. O Obama falou: não, vamos sair daqui não, o Brasil, ó, os Estados Unidos não pode abrir mão, né, dessa base militar importantíssima em Okinawa. Então, são ainda países que estão ocupados, né, pelos Estados Unidos e outras bases, né, em vários outros países. Bom, esse modelo, então, do pós-Segunda Guerra Mundial, você tem esse momento justamente de crescimento econômico. Termina a guerra, período de reconstrução, né, cria um novo sistema global, a criação do Fundo Monetário Internacional, comandado pelos Estados Unidos, com sede em Washington, a criação do BID, né, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o World Bank, Banco Mundial, também com sede principal em Washington, né, a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, importantíssimo. Em 1948, há um pacto internacional, né, uma declaração internacional para que as pessoas, depois de tanta violência na Segunda Guerra Mundial, né, uma guerra que matou mais de 50 milhões de pessoas, né, a gente construísse uma sociedade em paz. Então, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. Né, lembrando que essa declaração foi discutida, aprovada na cidade de São Francisco, né, que é um símbolo aí para essa declaração, e liderada pela esposa do presidente dos Estados Unidos, né, pela esposa do Franklin Delano Roosevelt. É, e aí, então, uma coisa que a gente lembrou também é que direitos humanos não é coisa de comunista. Direitos humanos, né, é coisa de liberal norte-americano, né? E ali você tem os 30 artigos da Declaração Universal, que depois vale a pena vocês darem uma leitura para conhecer. Não precisa decorar nada, mas passe os olhos. É curto, né? São 30 artigos. Desses 30 artigos, vocês vão encontrar, né, 20 artigos que são sobre os direitos individuais de origem liberal, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, propriedade privada, intimidade, privacidade, etc. E os outros 10 artigos, alguns artigos sobre saúde, sobre educação, sobre previdência, isso que a gente já discutiu, né, como que então esses direitos humanos vão se ampliando no pós-Segunda Guerra Mundial, onde então a gente se encontra quatro, ou podemos mencionar cinco grandes grupos de direitos humanos: os direitos individuais, relativos à vida, à liberdade, à propriedade, à intimidade, à privacidade; os direitos sociais, relativos à saúde, à educação, à previdência, esse tripé que marca o Estado Social; os direitos políticos, de votar, de ser votado, de participação na construção da vontade do Estado de forma livre; e os direitos econômicos, né, de acesso ao trabalho, livre iniciativa, livre concorrência, salário mínimo, a remuneração justa, adequada pelo trabalho executado. E ainda a gente pode incluir, muitos autores incluem os direitos culturais. Dentro, né, dos direitos sociais, isso pode ser feito, isso é uma questão de classificação, né? E outros põem os direitos culturais como um grupo à parte. Mas isso é só, como eu disse, uma questão de classificação. Então, não tem problema, é possível se falar, você tem políticas, né, de incentivo à cultura e etc., que entram, então, enquanto direitos sociais. Ou direitos culturais à parte, né? Isso mais no campo do direito internacional, dos direitos humanos. Os direitos culturais aparecem como direitos, como um grupo também de direitos humanos internacional. E aí, então, a gente tem hoje, integram o sistema das Nações Unidas 193 países. Nem todos os Estados nacionais integram as Nações Unidas. Estados nacionais, inclusive conhecidos como a Áustria, a Suíça, não integram as Nações Unidas. São países, depois da Segunda Guerra, preferiram ficar fora de qualquer pacto, eles estão fora de qualquer pacto militar, de qualquer organização e tal. Eles querem ficar na deles, que ninguém me incomode, né? Então, isso é legal também, a gente respeita, né? Mas a maior parte dos Estados nacionais do planeta integram o sistema ONU e participa, então, dos debates, né, permanentes e da tentativa de manter essa sociedade internacional que vai aos trancos e barrancos,
né, tentando criar um sistema de paz, mas nem sempre com sucesso, né? E ultimamente, não sei se vocês estão acompanhando, o mundo está, né, emocionante e assustador, e agora aquele conflito na Palestina, né, que é na Palestina, na faixa de Gaza, né, que é um conflito, como todo conflito armado, né, horroroso, levando à morte um monte de gente, levando na onda um monte de crianças que não tem nada a ver com essa história, que estão morrendo nesse conflito aberto, né, a partir da faixa de Gaza, com o Estado de Israel. Bom, então, esse estado de bem-estar social, ele vai ser um período, gente, esse período que vai ali, então, do pós-Segunda Guerra Mundial, né, 1946, começam essas constituições sociais se espalharem para o mundo. No Brasil, a gente tem uma Constituição em 46, que é uma Constituição social. E no Brasil vai ser o nosso primeiro período de democracia representativa, constitucional, né, com voto secreto, periódico, universal e o voto feminino. Tá? Então, o Brasil, a nossa primeira, nós tivemos antes a Constituição de 1824, que era o voto censitário, a Constituição, que era da época da monarquia constitucional no Brasil, 1824, a Constituição Liberal. Depois, em 1890, uma outra Constituição, que é uma Constituição também liberal, que declara o voto livre, mas na prática a gente vivia a época da política do café com leite, que vocês estudaram, né? Que é onde se revezavam no poder São Paulo e Minas Gerais, um presidente paulista, um presidente mineiro, né? Até a chamada Revolução de 1930. Né? Esse período, então, foi um período de fraudes eleitorais, né? Onde Minas e São Paulo se revezaram no poder. Né? Na década de 1930, tem um conflito, né? Um conflito armado, inclusive, né? E que é interessante foi, não sei se vocês estudaram mais, né? Mas na minha época esse conflito era pouco estudado na escola, né? Que foi um conflito armado, principalmente aqui na fronteira entre Minas e São Paulo, né? Minas ficou do lado da União, né? E a Polícia Militar de Minas Gerais, né, lutou do lado da União contra a insurreição paulista, né? E a Polícia Militar de São Paulo. Esse conflito ali teve, você tem até monumentos ali no sul de Minas, Pouso Alegre, Poços de Caldas, ali naquela região, né, desses conflitos que ocorreram. Desse conflito, né, surgiu aí, né, a União venceu, né, São Paulo, mas o movimento constitucionalista paulista de 32 pressionou por uma constituinte, né? E vem uma constituinte, então, em 1933 e 34, que gera a nossa Constituição de 1934, que é, então, uma Constituição social, é a nossa primeira Constituição social. É a terceira Constituição brasileira, a primeira Constituição social do Brasil. Portanto, uma Constituição que se inspira em outras constituições sociais, como a do México, em 1917, a da Alemanha, de 1919, e que também sofre influências. O Brasil, né, está no mundo, no meio dos conflitos e das tensões que ocorriam no mundo, sofre também influência dos movimentos totalitários, né, de eugenia, de melhoramento racial, da Alemanha, da Itália, etc. Então, a nossa Constituição de 34, ela é uma Constituição democrática, social, democrática, com direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, é uma Constituição avançada, mas ali se encontra, né, fazendo uma leitura atenta do texto, alguns pequenos elementos, vamos dizer assim, algumas impurezas, né, assim, pequenos elementos complicados, né? Como, por exemplo, entre as competências do presidente da República do Brasil, há políticas de eugenia. O que é eugenia? Melhoramento racial, está lá, né? Tá isso aí. Como eu digo, é um elemento pontual, né? No meio de uma constituição social e democrática, um elemento pontual, mas que mostra justamente como que você tinha aqui no Brasil movimentos também inspirados por esses movimentos totalitários de extrema-direita na Europa. Né, como foi aqui o integralismo no Brasil, no início do governo Vargas. Vargas até apoiou os integralistas, que eram fascistas, eles usavam
um uniforme verde, né, um símbolo no braço, de uma letra grega, né? Qual que era? Agora fugiu. Acho que era o Sigma, Sigma, É o Era signo. assim, não. Sigma, no braço. E depois Getúlio também se volta contra eles e prende os integralistas que vão tentar chegar ao poder, né? E Getúlio vai, então, criar ou seja, o getulismo no Brasil, ele é muito estilo, ele parece muito também com outro fenômeno aqui na América, que é o peronismo na Argentina. E você teve outros fenômenos semelhantes no Peru, no México, que são lideranças populistas, personalistas, nacionalistas, então que sofrem influência desse nacionalismo europeu, mas bem ao estilo latino-americano. Então aqui a gente não tem, você não pode falar que Getúlio, né, se equipara com Hitler ou com Mussolini. Não, né? O getulismo aqui foi algo sui generis, como o peronismo na Argentina e esses outros movimentos. Sofre um pouco de influência também, né? No início do governo, Getúlio até se alinha e vende armas, né, para a Alemanha, para a Itália, né, tem uma influência desse discurso nacionalista que reflete em uma outra Constituição que nós tivemos nesse período, a Constituição de 34, que é uma Constituição social e democrática, não chega a ser aplicada, e aí vem uma Constituição que tem forte inspiração nazi-fascista, que é a Constituição Brasileira do Estado Novo, de 1937. Então, o Estado Novo ele é ele se aproxima mais do movimento fascista, né? E o Brasil teve algo também, né, importante lembrar, o Brasil teve não só um movimento integralista, né, próximo ao fascismo italiano, como o movimento nazista no Brasil. Nós tivemos o segundo maior partido nazista fora da Alemanha. Olha que assustador, né? E a sede desse partido era a cidade de Curitiba, né, que tinha isso, encontros na internet, fotografias e tudo dos nazistas brasileiros, né? E ainda existem alguns, né, no interior do Rio de Janeiro, interior do Paraná, você encontra, não muito forte, né, mas assim como na América Latina, você encontra no sul do Chile, né, isso eu vi no sul do Chile, ali, por exemplo, tinha uma casa onde pessoas, né, descendentes de alemães, se reuniam no Chile com uma suástica na porta da casa, né? Não entrei não, né? Mesmo que se eu entrasse, talvez eu não fosse bem-vindo, mas né, eu não sou nenhum louro de olhos azuis e cabelos... Cabelo é claro porque ficou branco, né? Mas não é louro, não. E aí pode ser que eles me expulsassem. Eu preferi manter bem a distância, mas tem isso, você vai ver isso, ainda hoje em dia, né? Argentina, sul da Argentina também, nas regiões mais frias, né? Estão lá muitos alemães que vieram no pós-Segunda Guerra Mundial para essas regiões, né? Que ali você encontra isso muito Argentina, Chile, maior volume, Brasil, sul do Brasil, mais e Paraguai também. O Paraguai também tem a presença desses hoje descendentes, ainda pode existir um outro velhinho, né? Mas descendentes desses oficiais nazistas que fugiram para cá no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, e isso tem uma influência muito grande nessas políticas, nas ditaduras que ocorreram, especialmente violentas, né, na Argentina, no Chile, no Paraguai, né, no Brasil, que também tem influência desses caras, né? Tem influência no Exército e na Polícia do Chile até hoje. A gente comentou, vocês podem depois pesquisar aí a polícia chilena, né? Seria a gendarmeria deles lá, os carabineiros, né? Os carabineiros chilenos, o uniforme deles, que eles andam pelo meio da rua, assim, tipo uma bota longa, com aquela calça fofa, que é o desenho do uniforme da SS nazista, né? Eles usam isso até hoje. Eles ensaiam, andam e marcham como a SS nazista. Vocês encontram isso tudo na internet. Depois pega a herança, como é que fala? É a herança germânica
do exército chileno e da polícia chilena. Os cavalos da polícia chilena são alemães, né? Os cavalos são alemães. Né? O capacete, né, dos caras é aquele capacete que vocês conhecem da Alemanha, que tem uma proteção aqui extra nessa região aqui assim. Marcham, né, como no estilo prussiano, né? Eles falam do estilo prussiano de marchar e etc. Bom, então, isso repercute aqui, portanto, aqui pelo mundo. 37, nossa quarta Constituição, é uma Constituição, então, de inspiração fascista, né, ou nazi-fascista. Ela tem, entre outros elementos, né, no Brasil, a previsão da pena de morte para 5 casos, né? E entre esses casos estava a tentativa de construção no Brasil de uma ditadura de uma única classe. Veja bem que o Brasil vivia uma ditadura, né? Mas quando eles falavam de uma ditadura de uma única classe, era a ditadura do proletariado, ou seja, era uma constituição anticomunista. Aí está marcante a influência nazista ou fascista, né? Então você tem nesse período, né, Getúlio persegue os fascistas, persegue os comunistas. Ele tinha feito aliança com os fascistas, depois persegue os comunistas, depois ele faz uma aliança com os comunistas também. Getúlio era ele, né? Getúlio era ele. A gente tem uma estátua de Getúlio aqui em casa, que era do meu pai. Depois eu mostro para vocês. Papai era getulista, mas papai era getulista sindicalista, ou seja, ele era getulista brisolista, era um getulista de esquerda. Aí você tem os getulistas de direita, getulistas de extrema direita, tem tudo, igual Perón. Só que isso hoje vocês não têm essa influência, né? Não sei, talvez do pai de vocês, do avô de vocês, né? Isso esteja presente, ainda mais na memória do avô de vocês, assim. O Brasil, essa tradição getulista, ela praticamente desapareceu. Mas na Argentina, não. Se vocês forem na Argentina hoje, todo mundo é peronista. Então, da extrema esquerda à extrema direita, todo mundo é peronista. Você fala, professor, então eles se entendem? Não. Eles brigam, né, eles se agridem, mas Perón é o ponto comum. Ninguém fala mal de Perón. Agora você tem um peronismo de direita, um peronismo de esquerda, até peronismo de extrema esquerda e de extrema direita tem. Então todo mundo é Perón, centro também, todo mundo é Perón. Né? Isso começa a mudar um pouquinho também, né? Mas ainda não. Vocês vão ver é muito forte, né? Todo mundo ama o Perón e principalmente a Isabelita Perón, né? Isso então influencia muito, né? O movimento sindicalista na Argentina, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? O Perón que faz uma gestão, na primeira vez que ele está no poder, ele faz uma gestão populista, mas um populismo mais sindicalista, ou seja, um pouquinho mais à esquerda, né? Depois, quando ele volta, ele vai exilado, ele deposto, vai exilado para a Espanha. Quando ele volta da Espanha, aí tem um episódio muito interessante que acontece na Praça de Maio, ali, em frente à Casa Rosada. O Perón vai fazer uma palestra para o público argentino, na praça lotada. E aí na praça tá interessante que chegam militantes de direita e de esquerda, os dois grupos na praça, esperando o que o Perón ia falar, né? Ou seja, se o Perón ia acenar para a direita ou para a esquerda. E aí o Perón começa a falar e começa a fazer um discurso de direita. E aí o pessoal da esquerda vai saindo, sem brigar, vai saindo assim, né, devagarzinho, decepcionado. E quando o Perón volta, o Perón ele faz um governo mais à direita, né? Ele morre, aí assume a mulher dele, né, que era não, a Isabelita Perón. A Evita Perón, que todo mundo ama. Evita Perón foi a primeira mulher dele lá atrás, no primeiro governo dele. A Isabelita Perón vira presidente da Argentina e aí ela abre espaço para o golpe militar em 1976. E aí vem uma ditadura que foi uma ditadura feroz, matou, torturou, um horror, né, o que os militares argentinos fizeram, né, logo após o governo da Isabelita Perón, que assume após a morte do Juan Domingos Perón. Bom, nesse período, então, na América, a gente tem, na América Latina, a construção de estados sociais, de democracias sociais e de ditaduras com um discurso social, né? Mas de ditaduras principalmente à direita, patrocinada pelos Estados Unidos.
Tá? Então, lembra que a gente falou nesse pós-Segunda Guerra Mundial, você tem um mundo que é um mundo bipolar, onde União Soviética e Estados Unidos patrocinam governos pelo mundo afora, né, para manter os seus interesses. E esses governos serão os mais variados, desde democracias sociais, até democracias liberais, em alguns casos, né, mas de social-liberalismo, né, não existe mais o liberalismo clássico, até ditaduras de direita e ditaduras de esquerda. Tá? Então, você tinha assim, desde democracias de direita e de esquerda até ditaduras de direita e de esquerda. Né? Os Estados Unidos no campo da direita, né? Campo liberal ou de centro, no máximo, apoiando governos de alguns governos de centro, até chegava às vezes um centro, uma esquerda liberal, assim, né? Típica norte-americana, e a União Soviética apoiando também governos, né, que iam desde de ditaduras de esquerda até democracias de esquerda, democracias socialistas, chamadas democracias populares, né, até mesmo sociais-democratas. E aí, então, esse período é muito interessante, complexo, né, com vários movimentos, muito interessante de ser estudado. E esse estado de bem-estar social, ele se desenvolve com muito sucesso nas regiões mais ricas e que tiveram apoio econômico para a reconstrução norte-americana. Então, o Estado social, essa democracia social, né, e esses governos de centro-esquerda, eles vão proliferar muito na Europa. Quanto mais ao norte, mais avançados são esses governos, vamos dizer assim, mais fortes são as políticas sociais desses governos. E o que resta hoje da social-democracia está, como eu já disse, principalmente no norte da Europa. Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, né? Alemanha, muito, mas menos do que esses outros estados, mas são estados com economias híbridas, né? Economia social, forte legislação social, garantia de emprego, inclusive experiências muito ricas da social-democracia. Se você pegar, por exemplo, no caso da Escandinávia, esses países, no século XX, né, nos 100 anos do século XX, cerca de 70 anos eles foram governados pelos pelos socialistas democráticos, né, dentro do jogo parlamentar. Então, você constrói um sistema de bem-estar social muito sólido. Hoje, por exemplo, se pegar. Isso é pouco estudado aqui no Brasil, infelizmente. Tem gente que acha, inclusive, que Suécia é liberal, né? É muito doido isso. A Suécia, a Noruega, tem, por exemplo, sistemas de cogestão e autogestão, que existe muito no norte da Europa, existe muito na Alemanha e nesses países da Escandinávia, né? No mundo germânico, né? Esse sistema de cogestão ele proliferou no mundo germânico. E seria o quê? O que é a cogestão? Em todas as empresas, aí isso vai variar muito de país para país o percentual. Mas então, por exemplo, em alguns países, qualquer empresa com mais de 30 empregados, né, por exemplo, na Dinamarca, Suécia, empresas com mais de 30, em outros lugares com mais de 50 empregados, tem que ter o empregado, ele tem o direito de participar na gestão do estabelecimento da empresa. Então, a gestão da empresa ela é dividida entre o proprietário da empresa, né, o capitalista, o dono do capital, do dinheiro e do estabelecimento, é o capital, junto com o trabalho. Isso é um sistema de cogestão. Na Alemanha, por exemplo, são empresas com mais de 300 trabalhadores, né, tem que ter um sistema de cogestão. Isso na Alemanha é muito comum. Todas as empresas, grandes, gigantes ou pequenas, você tem a gestão páreo a páreo de trabalhadores e de empregados e de capitalistas. Então, na gestão da empresa, você tem lá 50% de trabalhadores e 50% de capitalistas. Isso é muito o sistema, a social-democracia, o socialismo democrático. Né? A ideia de um capitalismo social, né, que vai existir na Europa toda, mas é muito mais avançado no norte da Europa. Então, esse sistema de cogestão, né, é o sistema de onde capital e trabalho gerem o estabelecimento juntos. E isso evita, então, muitos conflitos.
Isso evita greves, evita conflitos, isso garante a qualidade do trabalho, evita, né, um trabalho que faça mal para a saúde, que desgaste o trabalhador, porque o trabalhador está lá construindo as políticas junto com o capital, né? Evita esse conflito e você tem economias. Olha, a Suécia também é a economia e é uma sociedade onde 99% da população é classe média. Então, todo mundo vive bem, tem sua casa, seu apartamento, 3, 4 quartos, tem seu Volvo, né? Não é um carro qualquer, né? Tem um Volvo na garagem, tem, né? Tem bem-estar, come, mora, trabalha, né? Parte da classe média tem sua casa de campo, etc. Noruega, por exemplo, é o país onde tem o menor nível de desigualdade social, né? Dentro do socialismo democrático, da social-democracia, né? Os 10% que menos ganham para os 10% que mais ganham, a diferença é de 4. Ou seja, os 10% que mais ganham, ganham no máximo 4 vezes mais do que os 10% que menos ganham, né? Então, isso é muito a marca desse Estado social. Bom, esse Estado social, então, é isso aqui. Você vai ter um momento de crescimento econômico contínuo. Com o crescimento econômico, nessa época, nós estamos diante de uma economia industrial. Isso não vale mais para hoje em dia, né? Há o desaparecimento do desemprego, ou seja, então o desemprego vai desaparecendo à medida que a economia vai crescendo, há geração de emprego. E com a economia crescendo, aqui uma equação simples de entender. O Estado social é um Estado com alta arrecadação tributária. Nesses estados do norte, né, as pessoas falam que no Brasil o tributo é muito alto. Gente, o Brasil é um dos mais baixos do mundo. Que o Brasil tem muito servidor público, muito funcionário público. Mentira, uma mentira, uma mentira, 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 mentira horrorosa. Né? Você pega a Noruega, por exemplo, 37% da população é de funcionário público. Aqui no Brasil não chega a 5%. Nos Estados Unidos chega a 12%. Né? Então, é mentira. Esse negócio que estão falando de reforma da, da administração pública, do servidor público, isso é mentira. Isso, na verdade, é para destruir a educação brasileira para que o setor privado, que é vinculado ao atual ministro da Economia, assume todo o setor público de educação. Mesma coisa da saúde. Né? Acabar com o SUS é para quê? Ah, porque o funcionário público não trabalha? Não, mentira. É porque é deixar o setor de saúde, que é o mais caro do mundo, dos Estados Unidos, penetrar aqui e ganhar dinheiro aqui também, como ganha os Estados Unidos. Então, não tem nada disso, isso aí é mentira. Né? Você tem os estados hoje com melhor nível, né, de bem-estar social, etc., são estados sociais. São modelos híbridos. Né? É um modelo de equilíbrio. Né? Não é nem individualista, nem coletivista, mas contempla a ideia, né, dos dois, convive os dois. É o caminho do meio, né? É o caminho do equilíbrio entre o individual e o social, né? Entre a liberdade individual e o bem-estar social. Né? Isso é esse Estado social. Esse Estado social, entretanto, começa a entrar em crise. Olha isso aqui é uma situação linda, né? Olha só, cresce a economia, crescendo a economia, você tem essa linha aqui de baixo, né, que vai crescendo, olha, vê se vocês enxergam aí, vai crescendo vai crescendo a economia, vai crescendo o emprego. E vai, então, desaparecendo o desemprego. Crescendo a economia, cresce também a arrecadação de tributos. Esse Estado, então, tem uma arrecadação tributária muito grande. Quanto mais cresce a economia, mais crescem os tributos. Crescendo os tributos, o Estado tem mais dinheiro para oferecer o quê? Saúde pública de mais qualidade, educação pública de mais qualidade, previdência social e etc. O que construiu que esses estados são hoje, Alemanha, etc., os estados germânicos, né? É esse modelo do mundo germânico aqui. Então, você tem nesses estados, a pessoa aposenta ganhando mais do que ganhava na ativa. Todos. Né? Você tem um sistema universal de saúde pública com avião CTI. Isso eu vi na Suécia. Eu fui fazer palestra lá, fui na Suécia, na Finlândia. Isso eu vi. Você tem um crescimento, né, e uma sofisticação do sistema, porque a saúde pública, né, hoje, ela é cada vez mais cara, porque os equipamentos, né, são caríssimos, equipamentos fabricados também no mundo germânico, né, na Alemanha principalmente, equipamentos caríssimos de diagnóstico médico, etc.
Então, os caras, você tem que ter mais dinheiro para fazer essa saúde preventiva, funcional, ao lado da saúde curativa, etc. Né? E também ali tem uma outra linhazinha, que é o quê? Aumentam os gastos públicos. Olha, gente, mas aqui tem um problema sério nesse gráfico aqui. Esse gráfico é lindo, é um paraíso, né? Um mundo dos sonhos, você imagina só. Né? A economia crescendo tanto que sobra dinheiro para o Estado oferecer, por exemplo, aposentadoria superior. O cara, por exemplo, você pega hoje. A França também é um Estado social fortíssimo. A França é um dos países onde se aposenta mais cedo, né? Se aposenta com 62 anos de idade na França com aposentadoria integral, todo francês. Né? Então, e você imagina, na França, a expectativa de vida desses países vai crescendo, porque as pessoas o quê? Têm direitos trabalhistas, ganham bem, têm uma vida boa, moram bem, comem, se alimentam bem, têm saúde preventiva, têm saúde curativa. Os caras começam a viver 84, 85 anos de idade, a expectativa de vida vai subindo. E aí que começam a aparecer alguns problemas. Aí vamos falar aqui que um dos primeiros problemas que o Estado Social começa a ter, né, é justamente porque ele funciona bem. Ué, professor, que esquisito, então, né, o Estado Social começa a ter uma crise porque ele funciona bem? Sim. Um dos problemas. Por quê? Se ele oferece bem-estar social, é o chamado Estado de bem-estar social. Se ele oferece bem-estar social, né, essas pessoas são, também aquela pesquisa sobre felicidade, né? As pessoas mais felizes do mundo estão lá na Escandinávia e no Caribe. Né? No Caribe, nem tanto por bem-estar social, né? Mas aí é a música, o calor, o mar, né? Ah, gente, aquela coisa assim. Mas já no norte, lá, é o bem-estar social, gente. O cara não se preocupa. O cara, ele tem um emprego, tem estabilidade no emprego, né? Se perde o emprego, tem seguro-desemprego. Né? O Estado procura emprego para ele. É muito interessante, nesses lugares, se o sujeito pede um emprego, o Estado, você se inscreve em um determinado, numa lista, né, do Estado, estou desempregado. Aí você começa a receber o seguro-desemprego, né, e o Estado procura emprego para você. Quando ele acha, ele te liga. E você ainda tem o direito de recusar o emprego uma vez. Fala, não, não era bem esse o emprego que eu queria. Eu falei, não, então pode deixar, nós vamos continuar procurando para você. Isso acontece. Aí o cara. E eu não vou falar que os suecos são preguiçosos, né? Porque a economia cresce e eles trabalham pouco. Né? Na Finlândia, já comentei isso com vocês também. Hoje, a jornada de trabalho na Finlândia é de 4 dias por semana, né? E 6 horas por dia. E é altamente produtivo, né? Ou seja, talvez deixar a pessoa ganhar mais, ter mais saúde, talvez ela produza mais, né? Ela fica até mais feliz, né? Em vez de ganhar menos, não ter saúde, né? Aí ela vai produzir menos, né? A saúde não vai bem, né? Morre cedo, etc. Então, o estado de bem-estar social é interessante, vale a pena, né, conhecer, ver o funcionamento dele de perto, né, e assim dá uma sensação nesse país que você chegou assim em outro planeta. Para nossa, isso aqui não é o planeta Terra, né? Tá tudo funcionando assim, as pessoas não tem violência, você pode andar na rua a hora que você quiser, e etc. Mas esse país vem sofrendo um problema, né, que é o problema global. Eles estão inseridos no mundo. Né? Então, fala, olha, professor, então isso aí é o paraíso da Terra. Não é porque você tem, primeiro, o primeiro problema, né? As pessoas começam a viver mais. Se as pessoas começam a viver mais, né, começam a trazer um problema na matemática da aposentadoria. É, o que acontece? Olha, uma coisa, você contribuir, e isso é matemático, nesses estados, né, você tem a contribuição do Estado, do empregador e do empregado, como acontece aqui no Brasil, né? O sistema previdenciário. Então, a parte são tributos, outra parte é a contribuição da empresa, outra parte é a contribuição do empregado, tira uma parte do seu salário para contribuir para a Previdência. Você tem que fazer uma conta de forma que esse cara vai se aposentar, por exemplo, como na França, aos 62 anos, né? E ele vai então poder, com essa contribuição que foi dada durante o período de trabalho dele, ele possa viver aquele período com bem-estar, né? Ganhando o mesmo que ele ganhava, etc, etc. E conta a matemática.
O problema só é que com as pessoas tendo saúde, educação, moradia, previdência, segurança, as pessoas começam a viver cada vez mais. Então, se no início a expectativa de vida era de 65 anos de idade, passou para 70, passou para 75, passou para 80, passou para 85, e tem pessoas que vivem 100 anos. Ou seja, as pessoas que vivem 100 anos, né? Minha mãe fez 100 anos anteontem. Eu estava em Três Corações, minha mãe fez 100 anos. Fez 100 anos, está lá, lúcida, foram os netos e tudo. Mamãe fez 100 anos. Tem até um filme, Mamãe fez 100 anos. Minha mãe fez 100 anos. Obrigado, gente. Então as pessoas vão, as pessoas são bem cuidadas e tudo, né? Tem medicina preventiva, mora, come, né? Tem paz, tem segurança, as pessoas vão viver mais. E aí é que é o grande problema, é um primeiro problema, mas é um problema que pode ser equacionado, segundo muitas pessoas, dentro da lógica do próprio Estado social. Qual é o problema? Aquele que vivia antes, né? Qual que é a expectativa média de vida hoje no Brasil? Chegou aos 70 e poucos anos, né? Isso depois vocês conferem, eu acho 72, 73 anos, a mulher vive mais que o homem. Em outros países, a expectativa média já é de 85 anos. Você tem, então, algumas pessoas, Japão, por exemplo, tem algumas pessoas que vivem, aposentam aos 60, aos 62, como na França, e vive às custas do sistema do Estado até 100 anos de idade. Você imagina só, né? Ele vai viver 40 anos da aposentadoria. Então, isso começa a trazer um certo problema. Então, você tem uma certa equação aqui que vocês vão também entender com esse gráfico aqui. Olha, essa linha, né, de crescimento econômico, primeiro, ela tem que ser constante, né? Mesmo porque vai crescendo a população também, embora em muitos países da Europa já haja um decrescimento da população, né? Mas não é um fenômeno mais recente. Então, se vai crescendo a economia para dar conta do crescimento da população, crescendo a economia, cresce a arrecadação, crescendo a arrecadação, você sustenta o aumento dos gastos públicos com o aumento em saúde, educação e previdência. Então dá, né? Mas isso aqui é matemática, tem que ir calculando isso aqui. O problema todo é se vem uma crise econômica. E aí, então, é um outro dado importante. Primeiro ponto importante, né? Nós estamos discutindo questão ambiental, não dá para você manter crescimento econômico constante e ilimitado. Porque o que vai acontecer? Vai chegar um momento onde o planeta não suporta mais. Então, nós temos muita gente na Europa. A Holanda já começou a falar isso, o governo de Amsterdã já está utilizando essa política, que eles chamam de políticas de decrescimento. Ou seja, nós não tem condição de continuar crescendo o tanto que a gente está crescendo, explorando os recursos naturais, crescendo a produção, aumentando o consumo das pessoas, né? E a sociedade de consumo vem crescendo barbaramente. Então, o que algumas pessoas vêm avisando, isso é um aviso sério, gente, aviso importante. Não dá para a gente continuar achando que a gente vai continuar crescendo, 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 para que todo mundo tenha acesso aos bens de consumo. Por exemplo, o modelo brasileiro, na época, por exemplo, do governo Lula, do governo Dilma, ele foi um governo social-liberal, né? Lula não tem nada de governo socialista, muito menos de comunista. Nada, né? Isso aí é desconhecimento quem fala isso, está falando bobagem. Bobagem, bobagem feia, é desconhecimento, né? Não fez nada. Foi uma proposta, nem social-democrata fez. Ou seja, nem o modelo sueco fez. Você não teve cogestão, não teve nada disso, né? Foi um modelo social-liberal. Então, é um modelo onde o que aconteceu no Brasil nesse período? O que o governo Lula faz aqui, ele é semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos com o governo Roosevelt, né? O PAC é o modelo do New Deal. Ou seja, o Estado, para a gente sair da crise, o Estado começa a gerar emprego, construir obras de infraestrutura, hidrelétricas, ferrovias, né, portos, aeroportos,
rodovias pelo país inteiro, etc. Investimento em saúde, educação, né? Então, isso é o lado social, que é muito forte, a expansão da saúde pública, a expansão da educação pública, né? A manutenção da Previdência, mas no governo Lula houve também ideia da reforma da Previdência para diminuir direitos previdenciários, não para aumentar, como no caso da Suécia, para diminuir, é social-liberal, tem nada de social-democrata, nem de social. No máximo, você pode falar, você tem, né? É social-liberal o governo Lula. Daí é uma burrice o empresário que é contra o Lula, porque os caras ganharam muito mais. Né? Agora está todo mundo afundando. Né? Na época eles ganharam muito mais. Então, o país estava crescendo, os ricos ficando mais ricos, os bancos lucrando, ganhando mais, né? A classe média ganhando mais, né? Os pobres virando classe média, os miseráveis virando pobres. O Brasil teve uma movimentação populacional de cerca de 60 milhões de pessoas, e uma movimentação econômica, social para cima. Ou seja, cerca de 60 milhões de pessoas melhoraram, né, de vida. O miserável deixou de ser miserável, o pobre virou classe média, a chamada nova classe média, e aumenta o padrão de consumo, etc, etc. Mas é óbvio, gente, que um sistema como esse, né, social-liberal ou social-democrata, né, variando aí de modelos mais sociais ou menos sociais, que vai, a gente já comentou isso, esse modelo ele encontra um problema grave, que é o planeta tem limite. Não dá, então, para permitir que todo mundo ganhe mais. Então, chega um momento onde você tem que escolher. Né? E é mais ou menos o momento onde a gente vive agora. Ou você escolhe um modelo onde só tem um livro publicado na Alemanha que chama A Sociedade dos 20%. Ou seja, ou você cria um modelo onde 20% vão ganhar cada vez mais, 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 e aqui então você tem um outro desenho, né, que é esse desenho aqui. Olha lá. Aqui, dê uma olhadinha nesse desenho aqui, vou explicar o que significa esse desenho. Ó, o modelo industrial de expansão, de emprego, geração de riqueza contínua, né? Esse é o modelo pós-Segunda Guerra Mundial. O que significa esse retângulo aqui? Diga, Júlio, pode falar. Nossa, eu ia pedir para o senhor mandar depois esses desenhos no WhatsApp, a foto deles, pode ser? Ah, Porque mando, pode aqui às sim. vezes fica ruim de ver. Aí você Mando, me mando. manda, eu mando pro pessoal. Tá jóia, tá jóia. Mando sim. Esse primeiro aqui, ó, o que que você tem? Um retângulo e uma parte desse retângulo aqui ocupada aqui por esses traços, né? E uma parte vazia. O que que significa? Esse modelo pós-Segunda Guerra Mundial é um modelo de expansão de emprego, onde você tem uma regulamentação estatal, aumento de direitos sociais, etc., e aumento de geração de emprego. Isso aí vai, portanto, desde modelos sociais liberais, com menos presença estatal, mas com presença estatal necessária no tripé, saúde, previdência, educação e regulamentação da economia. O Estado está lá regulamentando a economia. Então, vai desde o modelo norte-americano até o modelo mais Estado, o modelo escandinavo, alemão. Né? Modelo com mais Estado, modelo germânico, modelo com menos Estado, modelo norte-americano. Mas é um modelo onde há uma regulamentação econômica, há o tripé, saúde, educação, previdência, né? Há preocupação com o bem-estar, há crescimento econômico com geração de emprego. E aí você tem uma questão que é muito lógica, preciso não esquecer. Olha, quanto mais o emprego, olha aqui, isso aqui você vai chegando numa sociedade, olha lá, de quase pleno emprego. Né? Isso aqui todo mundo está empregado aqui. E essa áreazinha aqui está desempregada ainda. Né? Mas a tendência é de que, continuando crescendo a economia, você vai gerando mais emprego. Você pegar no modelo norte-americano, isso é muito retratado nos filmes norte-americanos, tanto nos filmes da década de 50, ou nos seriados. Tem um seriado recente de terror, mas muito interessante. Acho que eu comentei com vocês agora. Them. Comentei com vocês, não comentei? Eu comentei com vocês. O seriado chama Them. Ah, Pois assistam, que fala justamente dessa expansão econômica. O tripé é saúde pública, educação pública e previdência social para todo mundo. É isso aqui. Esse é o tripé do Estado Social, que abarca desde o social-liberalismo norte-americano até a social-democracia escandinava, com modelos que vão dentro desse universo aí, que é um universo amplo, amplo que representa o quê? Maior intervenção estatal ou menor intervenção estatal. Tá?
maior preocupação social ou menor, mas há a presença da. Pois você ficou sem dormir. Mas esse filme, gente, esse seriado, ele mostra esse momento de expansão econômica americana pós-guerra, onde então o bem-estar social vai atingindo toda a população e chega na população que era excluída, racialmente excluída, e que começa a ser incluída economicamente, que são os afrodescendentes, os negros norte-americanos. Então, isso mostra a década de 50 nos Estados Unidos. Como que os negros começam agora a sair daquelas regiões mais pobres, mais racistas, ali do Alabama, Tennessee, Kentucky, que fazem excelente uísque, né? O Jack Daniels, bom, né? Quer dizer, uísque de milho norte-americano, né? Que é da época da Depressão, essa região ali fabrica, mas é uma região muito racista, muito hard, né? Geórgia, etc. E ali eles começam a ir para a Califórnia, porque a Califórnia estava assim, a grande expansão econômica, todo mundo ganhando dinheiro, muito dinheiro circulando, e essa população o whisky Bourbon, que é o whisky Bourbon, o Jack Daniels não é um bourbon, né? Mas você tem o bourbon e tem o Jack Daniels, que é o whisky do Kentucky. Né? O bourbon é de bourbon e o outro do Kentucky. E você tem um uísque de milho forte, não pode botar gelo. Se botar gelo é um pecado assim. Se um cara da região te ver colocando gelo nesse uísque, ele te quebra a garrafa. Não são muito delicados, eles quebram a garrafa. Não sei. Né? Mas isso aí eu bebo só uma vez por mês, moderadamente, um cálicezinho, viu? O professor de vocês é muito moderado. Cervejinha, só fim de semana, 2 latinhas. Agora, o churrasco que vocês vão fazer depois que acabar a pandemia, aí eu vou beber 3 latinhas com vocês. Então, o que acontece? Quanto mais emprego gerado, mais fortes são os trabalhadores. E aqui você tem um elemento muito interessante, no caso norte-americano, que também é cultural, gente. Aí vão lembrar do que eu já falei milhões de vezes. Não dá para copiar o sistema dos outros. Cada um tem sua cultura, cada um tem sua história, cada um tem seu caminho. E se a gente tenta copiar, nunca dá certo. Então, nós temos que construir o nosso sistema. Então, a gente fala, qual é o melhor sistema? É o norte-americano, social-liberal, ou é o da Europa Ocidental, social-democrata? Um é para um, o outro é para outro. São realidades diferentes, são histórias diferentes, são culturas diferentes, são povos diferentes. Tá? Então, não dá para copiar. E a gente vai pegar, nesse modelo norte-americano, os direitos sociais, eles são conquistados muito mais pela via negocial, de acordos e convenções coletivas entre sindicatos de empregados e sindicatos de proprietários. Né? Então, sindicatos do campo do capital e sindicatos do campo do empregado. Então, as conquistas sociais, né, creche, 13º, férias, aumento salarial, né, salário mínimo, isso nos Estados Unidos não é feito por meio de leis. Na Europa e no Brasil, isso foi feito principalmente por meio de leis feitas pelo parlamento. Nos Estados Unidos, isso foi feito principalmente por leis que são normas, não são leis, mas são normas que têm força de lei, ou seja, um acordo, uma convenção coletiva, vocês vão estudar isso no direito do trabalho. No Brasil, um acordo coletivo entre o sindicato do empresário e o sindicato do empregado, né, ele tem força de lei. Então, por exemplo, se uma lei, não se esqueçam disso, se você tiver uma lei trabalhista que conceda um direito ao empregado, essa lei trabalhista, e se você tiver um acordo que a empresa fez, que reconhece um direito maior para o empregado, né, vale sempre o mais benéfico, vale a norma privada. Né? A convenção coletiva é uma norma privada, mas que pode valer mais do que a norma pública, ou seja, vai valer mais do que a lei feita pelo parlamento, se ela for mais benéfica ao trabalhador. Né? Isso é a marca do direito trabalhista do Brasil e em vários outros lugares do mundo. Então, a empresa pode conceder mais para o seu empregado. Ela não pode dar menos. Então, por exemplo, quanto que é a hora extra? A hora extra legal é 50%.
A hora extra, aí você tem um acordo, uma convenção que você combina a hora extra 60%. Vai valer para aquele empregado lá daquela convenção aquela hora extra. Né? Agora, não pode a empresa dar menos do que está previsto na lei. A lei, então, é o piso, né? É a garantia do trabalhador. Falou, olha, aqui, né, do lado entre capital e trabalho, o mais fragilizado é o trabalho. Então, o Estado vai proteger o trabalhador, né, contra abusos do capital. Lembra que a gente discutiu no século XIX com o liberalismo, onde não existia um fiscal, né? O capital abusou do trabalhador. Então, você tem o Estado que protege o mínimo. Falou, olha, para o cara ter uma dignidade, ele tem que ter esse salário mínimo aqui, ele tem que ter essa condição de trabalho, tem que ter uma jornada de trabalho X, Y, etc. Né? E aí cresce e vai falando dos direitos. Né? Então, esse aqui é o mínimo. Agora, se você quiser dar mais, né, pode dar mais. Né? Nos Estados Unidos, as leis, as normas trabalhistas vêm principalmente por esses acordos. Onde você tinha, inclusive, eu citei o caso do Henry Ford, que era um empresário e falou: olha, eu ganho mais se eu pagar melhor o meu trabalhador. Porque ele vai comprar mais, ele vai consumir mais, ele vai trabalhar melhor, ele vai estar comendo melhor, ele vai estar dormindo melhor, ele vai estar mais feliz. Isso. E aí, então, ele vai produzir mais. Lógico. Né? Essa ideia de trabalho escravo, gente, isso aqui é aqui. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Então, essa coisa que você tem que pagar mal e exigir muito, o cara tem que trabalhar 14 horas e ganhar uma merreca, isso é Brasil. Não pode. Não pode. Burrice. Está errado. Né? Então, é óbvio, né? É óbvio. A, aqui, então. Só que aí o que, que acontece? O que acontece é que essa linha aqui, ó, de emprego vai só crescendo, 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 crescendo. E aí, então, isso vai fortalecendo os sindicatos dos trabalhadores. Por quê? Outra lógica para entender a lógica do negócio. Para que, quando houver conflito entre o capital e o trabalho, o que que o capital sempre fez? Sempre manteve pessoas desempregadas. Então, isso era a política do capital. Eu preciso criar o desemprego. Então, veja bem, não interessa ao capital o pleno emprego. Porque, só pensar, né? Se está todo mundo empregado, e se esses empregados começarem, né, eles estão organizados em sindicatos, eles se organizam e reivindicam. Né? Se eles entrarem em greve, eles param a empresa. E eu não tenho ninguém para contratar lá fora para colocar no lugar dessas pessoas se a briga não solucionar. Ou seja, no momento entre capital e trabalho, né, você está numa sociedade capitalista, o capital vai ter a última palavra. E para o capital ter a última palavra, ele precisa manter uma parcela da população desempregada. Justamente quando ocorre esse conflito, né, o capital, não, eu não sou capitalista, mas o capital, ele pode, né, demitir aqueles empregados e contratar outros que estão desempregados, né? É o que se chamava a reserva de mão de obra, né? A reserva, o exército de reserva de mão de obra. Nesses estados, e aí é uma outra questão da social-democracia. A social-democracia, o socialismo democrático ou o social-liberalismo, né, eles são sistemas de capitalismo social, que pode ser mais ou menos social. Na Alemanha, houve um conflito, uma época, onde nas empresas que têm cogestão, ou seja, metade da empresa é gerida, né, metade não, metade da gestão da empresa, não metade da empresa, metade da gestão da empresa, né, tem a presença dos trabalhadores e a outra metade do capital. Eles dividem. Só que houve um momento onde gerou uma tensão e aí então capital e trabalho se dividiram. Eles estão em lugares opostos. Isso vai acontecer. E aí essa questão foi levada à Corte Constitucional da Alemanha. Falou, e quando tiver empate? Quem desempata? Aí a Corte Constitucional da Alemanha falou: a nossa Constituição fala que nós vivemos um sistema de capitalismo social. O desempate, então, é do capital. Então, nesse caso, isso vai acontecer também na Escandinávia. Se houver um conflito entre capital e trabalho, né, onde empate, que obviamente isso pode acontecer, né, porque são interesses, né, que eles tentam fazer com que esses interesses não sejam antagônicos, né, porque todo mundo quer que a empresa lucre para todo mundo ganhar. O cara tem participação no lucro da empresa, né? O que vai depender, o salário dele que vai ganhar depende do lucro da empresa. Então eu falo, olha, vamos, em vez da gente ficar brigando, vamos trabalhar juntos,
né? Todo mundo vive bem, né? O capital ali com seus direitos e o trabalho com seus direitos. Isso é o modelo da social-democracia da Escandinávia, né? Agora, quando aconteceu um conflito, aí então a Corte Constitucional da Alemanha foi chamada, e nos outros casos também isso aconteceu, e aí então falando, nesse caso, então, se houver o desempate, vai ser feito pelo capital, né? Porque se o desempate fosse feito pelo trabalho, você estava transformando numa sociedade socialista, né? Uma sociedade socialista é uma sociedade onde os trabalhadores mandam. Uma sociedade capitalista onde o capital manda, né? Capital e trabalho. A social-democracia ela tenta o equilíbrio entre capital e trabalho, né? Isso eu acho que já falei muito, já ficou claro na cabeça de vocês. Então, uma sociedade de trabalhadores é uma sociedade socialista. Uma sociedade de capitalistas, uma sociedade liberal. Uma sociedade de capital e trabalho equilibrada é do social-liberalismo à social-democracia. Mas esses estados mantiveram a economia capitalista com bem-estar social. Então, com salário bom, direitos trabalhistas, aposentadoria, saúde pública, educação pública, etc, etc. Então, o trabalho está protegido, o campo do trabalho está protegido, o campo do capital está protegido. Esse aqui vai ter que ceder, esse aqui vai ter que ceder para construir consenso. No caso de um conflito maior, a palavra final é do capital, né? Então, a social-democracia é capitalismo social, não é uma economia socialista, né? Embora muitos sociais-democratas acreditavam que era possível você construir o socialismo pelo caminho da via parlamentar, né? E aí você tem alguns países que tentaram isso e alguns fizeram isso. Outros estão tentando fazer isso agora, mas aí também cada um tem sua história, complexo, etc. Bom, então o que acontece? Se você tem na sociedade de pleno emprego, o trabalho pode vencer. O campo do trabalho pode vencer, né? O capital. E isso do ponto de vista real. Veja bem que interessante. No caso norte-americano e a cultura liberal deles, muitas vezes, em vez de você estabelecer a cogestão, que até existe nos Estados Unidos, mas muito pouco, né? Onde mais existe é na Escandinávia, na Alemanha, você tem a ideia da empresa norte-americana é permitir que o trabalhador também fosse proprietário comprando ações. Então, é a participação no lucro com a possibilidade do trabalhador, ganhando um bom salário, ele possa comprar ações da empresa em que ele trabalha. Ele vira também proprietário da empresa. É uma outra lógica, entenderam? Essa é uma lógica mais liberal. Então, o que os liberais queriam? Uma sociedade de proprietários. Todo mundo é proprietário. Esse era o sonho liberal que os conservadores destruíram, né? Mas a ideia era todo mundo é proprietário. Então todo mundo vai ter ações da empresa onde trabalha, todo mundo vai ser, né? Então a ideia seria até você criar uma sociedade de proprietários. Era chamado, alguns chamam de sociedades proprietárias, né? E esse teria do outro, isso seria o liberal. E do outro lado você teria uma sociedade de trabalhadores, né? E o que ficou foi a sociedade do capital, ou seja, a sociedade do capital conservador, né? Hoje sendo revista, né? Mas muito forte no Brasil, mas nos Estados Unidos está sendo revista. Vocês viram o senador norte-americano que chamou o Biden de comunista? O povo é muito doido, gente. Mas é igual, eles estão sofrendo lá com a mesma loucura aqui do Brasil. Mas Biden comunista. Biden é a última coisa que o Biden pode ser. Só que o que o Biden está fazendo? O Biden percebeu que os Estados Unidos ia afundar, né? Como quase afundou recentemente, e várias vezes, ia afundar se você não garantir bem-estar para a pessoa, gente. Mas você pode viver no país mais rico do mundo tendo 100 mil desabrigados em Los Angeles. Mas você pode ter uma das cidades mais ricas do mundo com 75 mil pessoas sem ter onde morar, como Nova York, ou Los Angeles, que é uma das cidades mais ricas do mundo. Como é que você pode isso? Ué, tem alguma coisa errada, não está funcionando. E o que o Biden chegou e falou? Ele vai botar, olha, não, vamos acabar com essa miséria. Então ele está investindo muita grana, né? São trilhões de dólares para a saúde, para a educação, porque sem educação não tem crescimento econômico, e a população está morando na rua, não vai ter que educação. Então, para saúde, para educação e para políticas de bem-estar social, né? Ele está reeditando Roosevelt. E aí, então, os ultraconservadores, né?
aqueles bilionários ultraconservadores estão com muita raiva do Biden. Por isso que era um comunista. Eu falei, não, não é comunista. Ele só tem um pouco de bom senso. Não vamos deixar as pessoas morrerem de fome. Se não deixar as pessoas morrerem de fome for comunista, então os comunistas estão com tudo, não é mesmo? Porque isso é bom senso, gente. Isso é humanidade. Um pouquinho de humanidade. Por que eu vou deixar a pessoa morando na rua? Ah, porque ele não quis trabalhar, a pessoa ele é preguiçoso. Ah, vai tomar banho na caixa de fósforo. É preguiçoso. Ele teve oportunidade, não teve oportunidade. Ninguém gosta de morar na rua, gente, entre ratos e baratas. Ah, ele prefere morar na rua, vai tomar banho na caixa de fósforo, né? Eu vou mandar depois os alunos meus fizeram, eu tenho mania de falar. Eles fizeram um memes meu aqui, eu falando, vai tomar banho na caixa de fósforo. Né? Vai tomar banho na caixa de fósforo. Então, tem uma mão levantada aí, gente. Peraí, tem uns comentários aqui, eu fui falando, 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 e acabou que tem. é, Bom, o Brasil iniciou o processo de industrialização durante o período ditatorial de Getúlio. Sim, sim, maior industrialização. Começa antes ali, a gente tem no início, a primeira greve geral no Brasil, no início do século XX. Essa história começa primeiro em São Paulo. Não, mentira, primeiro Rio de Janeiro, depois São Paulo, né? São Paulo já no século XX, e aí e você tem um período maior de políticas industriais, de maior desenvolvimentismo, com apoio do Estado, etc., com Getúlio. Mas começa antes, final do século XIX, Rio de Janeiro, início do século XX, São Paulo. Né? Sim, o Brasil é um país capitalista, né? É, a gente, na verdade, talvez nós nunca. Não, talvez não. Nós nunca tivemos um capitalismo liberal ao estilo norte-americano, ao estilo da Califórnia, nunca. Né? No Brasil, no século XIX, era um país muito cartorial. Né? Vamos lembrar que, em 1850, enquanto o Brasil aprovava aqui uma lei de terras, e essa lei de terras concentrava a terra na mão de pouquíssimas pessoas, ainda mais, né, nos Estados Unidos fazia uma gigante distribuição de terras. Né? E é a grande diferença entre a potência da Califórnia, né, que foi o lugar onde eles distribuíram terras. O Oeste americano. O Oeste americano foi a maior distribuição de terras, né, foram milhões de hectares para milhões de pessoas, para milhões de famílias. Né? Vamos lembrar aqui outra coisa que as pessoas não entendem, está muito irritante isso. Uma hora eu vou cansar e vou para a Bahia vender cerveja e esperar o fim do mundo. Né? Pode vir aqui para minha cidade, professor. A gente recebe muito bem. Qual que é a sua cidade? Eu amo a Bahia. Você Eu sabe que moro em Jequié, não é no litoral, não. eu É vou no mesmo. Sudeste, no Todo final do Sudeste. ano eu vou para Cumuruxatiba. Ah, eu não conheço, não. É mais no Não, sul, né? fica em Prado. Ah, É tá. um distritozinho de Prado, mas é uma Sei. praia assim bem tranquila. É o meu sonho é morar lá. Eu, Pessoal, lá é maravilhoso. Oi? Lá é maravilhoso. Meus avós moram em Alcobar, você já ouviu falar? Sim, claro, já fui ao Aí Cobás, é maravilhoso, quando a não. gente vai pra lá, eu vou direto pra Comuncharte, é muito lindo. Meu sonho é morar lá, em Cumuruxatiba. E assim, já tem amigos, e lá Água vai tranquila, muito. já fui também. Belo Horizontino vai muito para lá, né? Vai muito músico, tem música de primeira, muito violão, ver o sol nascer tocando um violãozinho. Eu tô criando coragem, gente. Eu vou vender isso aqui, vou para lá, construir uma casinha e continuo dando aula pela internet. Se esse negócio da internet ficar, eu mudo. Se voltar à aula presencial, porque agora a PUC e a Federal vão ter aulas, vai ter um percentual, né, que o MEC autorizou. Você pode até já ter curso integral à distância, mas a gente já pode ter 40%, né? Então, talvez esse percentual permaneça. Se ele permanecer, aí eu falo, olha, eu já estou mais cabeça branca, eu vou reivindicar, continuar dando aula à distância e vou para Cumuruxatiba. Aí vocês vão me ver dando aula lá de frente para o mar, gente. Feliz. Aí a aula vai mesmo, aí a aula vai até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E o bom é que a gente vai ter lugar para ir nas férias já, então. Com Já é um certeza, investimento. com cerveja garantida. É o melhor lugar do mundo, Júlia. Parabéns, sua terra, eu amo sua terra e o povo é feliz. É isso, gente. Uma coisa, essas pesquisas sobre felicidade,
Você vê, por exemplo, no Caribe, o que aqui no Brasil a gente vê, eu vi isso na Bahia, eu vi isso em Salvador, né? É um povo que pulsa assim, energia e música, ritmo, né? Assim, os caras dançando no ponto de ônibus, né? Você vê isso no Caribe colombiano, vê isso em Cuba, vê isso no México, vê isso aqui na Bahia. Isso é felicidade, isso aí. Parabéns para sua terra, ó. Ainda vou te visitar mesmo, viu? A próxima, em janeiro eu tô lá. É no Sudeste, não é? Da Bahia? É no Sudoeste, eu acho. Tem até Sudoeste. uma estadual aqui, a UESB. Então não é longe, não, gente. Que É, lá Prado é Sudeste da Bahia, é só atravessar, assim. Vou lá te fazer uma visita, vou aí te fazer uma visita. E aí, então, né, o que nós estamos falando? Nós estamos falando, então, é, desse modelo que quanto maior, mais emprego, né, mais fortes são os trabalhadores. E isso, então, poderia fazer com que essa proposta constitucional de um constitucionalismo social, o constitucionalismo social e capitalismo social, se transformasse num constitucionalismo socialista. Né? Porque se você chega a uma sociedade de pleno emprego, né, você dá muita força ao trabalho. Né? E a tendência. E nós estamos falando desse modelo norte-americano, que é um modelo onde se tem um Estado social, mas mais social liberal, a legislação vem dos acordos, né? O setor privado ele permanece muito forte, e o ideário dos democratas norte-americanos nesse período, que são a nova geração de democratas que vai surgir ali no início do século XX, que gera Roosevelt e outros, era a ideia de que o que se tinha nos Estados Unidos, no século XIX, eram empresas muito, muito fortes. Um Estado frágil e o trabalhador fragilizado. E esse desequilíbrio, né, vai gerar o craque da Bolsa, 1929, etc. Ele fala, não, você precisa ter um Estado forte também, a empresa continuando forte, e o trabalho precisa ser forte. Você tem que ter três esferas. Essa é a defesa dos democratas e é o que Roosevelt vai construir, então, com o New Deal, e que vai inspirar muito, né, o Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, né, a construção desse Estado de bem-estar social pós Segunda Guerra Mundial, que tem essa lógica: Estado forte, empresa forte, trabalhador forte. Né? Então, e os sindicatos trabalhadores fortes. O problema todo, então, é que vai crescendo o desemprego, e aí, então, acende a luzinha vermelha lá do grande capital. Os caras chegam e falam: olha, se os Estados Unidos continuar com trabalhadores tão fortes assim, né, e empregos tão bons assim, porque você pega um trabalhador de uma fábrica de automóvel, um operário norte-americano, né, numa fábrica da Ford General Motors. O cara tinha um casão, um carrão, uma casa de campo, consumia muito, né, além do problema que a gente já falou, que esse modelo de consumo contínuo não se sustenta ambientalmente. Então, isso aqui, né, não tem jeito mais. Então, vamos recuperar aquele modelo da década de 50 dos Estados Unidos? Não, não tem jeito mais. Não tem. O modelo chinês, ele já chegou e falou: olha, não dá para continuar com o jeito como os caras estão crescendo na China. Não dá. Vai acabar. Né? Então, você tem que repensar isso, e a questão ambiental é fundamental para repensar esse modelo. Só que aí o capital começa a chegar e falar: olha, não dá para continuar expandindo o consumo e o crescimento da maneira como está. Porque vai chegar um ponto, então, que os trabalhadores vão diminuir demais o nosso ganho, ou seja, nós não seremos mais bilionários. Né? A gente vai virar, no máximo, milionário. Né? É isso mesmo, né? Eu estou falando rindo, mas é isso mesmo. Se os caras falam, não, aí você vai acabar com as nossas mansões, vai acabar com os bilionários norte-americanos. Aí os Estados Unidos vai ter só milionário, que falta de graça, né? É sério isso. Aí o que eles começam a fazer? Bom, eles elegem um governo ultraconservador que começa a desmontar essa estrutura, que é o governo Nixon. O que o governo Nixon começa a fazer? Primeiro, né, o governo Nixon ele começa a abrir a fronteira dos Estados Unidos para imigração. Olha que interessante isso. Ou seja, o imigrante ele é bem-vindo e necessário, inclusive o imigrante ilegal. Então, aquele sujeito estava saindo lá do seu país, desempregado, etc., saindo da América Central, de regiões de conflitos, como no Vietnã, e etc., né? Saem da América do Sul, da América Central, e vão para lá para procurar
trabalho. E chega lá e encontra uma economia pujante, com muita grana circulando, né? Muito dinheiro circulando, é a maior economia do planeta, onde, por menos que esse cara, esse imigrante ganhe, né, ele vai ganhar muito mais e vai ter acesso a muito mais bens de consumo do que ele teria no país dele de origem. Esse é o grande segredo. Ou seja, esse imigrante, comparado com o trabalhador norte-americano, ele ganha muito menos. Só que comparado com o trabalhador do país que ele veio, né, na América Central ali, né, ou de países em conflitos, ou ele estava empregado, ou desempregado, ou o emprego que ele conseguia era muito pequeno. Quando ele chega nos Estados Unidos, o pior emprego que ele ganhe, que ele consiga, é melhor do que o emprego que ele tinha lá. Ele compra um automóvel com US$ 150. Ele vai comprar uma coisa que ele nem imaginava no lugar dele. Então ele vai, usado, né? Óbvio. Mas compra. Então ele começa a ter acesso a um monte de bens de consumo que ele não sonhava ter acesso. Então, com pouco, ele fica muito feliz, comparado com o que ele tinha. E ele começa, então, de bom grado, a ocupar postos de trabalho com menos salários e menos direitos do que os postos de trabalho dos trabalhadores brancos norte-americanos. Olha aí o problema. Isso aí explica, por exemplo, a eleição do Bush. O discurso do Bush foi um discurso anti-imigração. E o discurso do Bush foi um discurso direcionado para esse trabalhador classe média que ainda tem memória do pai dele, né, quando na década de 50, 60, 70, né, 80 já começa 70 já começa a ser desmontado, isso 80, né, que é aquele trabalhador com altíssimo padrão de consumo na década de 50, 60 e começa a desmontar na década de 70. Ele vai chegar para esse trabalhador branco e falar: olha, né, lembra quando vocês eram sindicalizados, você ganhava aquele... Lembra lá quando o avô de você tinha aquele carrão na garagem, né? Tinha aquela casa grandona que ele teve que vender, né? A garagem dele virou quarto para ele alugar para outras pessoas, que tem acontecido muito. Ele começou Pois é isso que a gente vai ter de volta e nós vamos tirar os imigrantes todos daqui, expulsar todos. Isso é o discurso do Trump. O muro do Trump. O discurso do Trump é isso. É um discurso racista, mas que vai levantar na cabeça dessas pessoas aquela memória de uma grande classe média com alto padrão de consumo que começou a desaparecer com o governo Nixon, com a importação proposital. Ou seja, o que você tem aqui? A geração proposital de desemprego. Então não se esqueçam disso. Quando se abre as fronteiras, quando o Nixon abre, né, agora venham para cá, todo mundo. Né? Guatemalteco, hondurenho, salvadorenho, né, panamenho, governador Valadares, vai todo mundo para lá. Tem alguém do governador Valadares aqui? O governador Valadares tem grandes amigos em governador Valadares também. A imigração de brasileiros que vão para a região muito na região nordeste dos Estados Unidos, hoje muita presença de brasileiros, de vietnamitas, de chineses, todo mundo vem para cá. E essas pessoas chegam e começam a ocupar esses espaços dos trabalhadores brancos, gerando desemprego entre os trabalhadores brancos norte-americanos. Então os bilionários norte-americanos não são racistas, professor? Não, eles são bilionários, só. Os bilionários norte-americanos são bilionários. O que eles querem? Mantê-los bilionários. Isso que interessa para eles, o resto que se dane. O resto que se dane, trabalhador branco, trabalhador negro, trabalhador amarelo, trabalhador latino-americano, hispânico, que se dane, eu quero manter bilionário. É isso. Né? Então, sem fantasia. O Trump é muito pior do que racista. O Trump é um bilionário. Ou seja, ele vai fazer o jogo dele, assim, e um bilionário simpatizante do fascismo, igual aqueles conservadores que financiaram Hitler, Mussolini, lembra? A história não causa estranhamento. Uma vez que a gente estuda, as coisas vão ficando mais claras para a gente entender. E aí, então, né, com isso, gerando desemprego, né, enfraquece os sindicatos. Enfraquecendo os sindicatos, tem como você retirar direitos trabalhistas que estavam nos acordos sindicais. Por quê? Porque agora tem mais gente desempregada. Tem gente desempregada disposta a pegar aquele trabalho que o cara não quer, que está achando ruim, e que para ele é maravilhoso, eu vou para aí. Então ele começa a pegar os empregos, aí gera mais desemprego, enfraquece o sindicato, e com isso vai diminuindo o salário, com isso vai diminuindo os direitos trabalhistas, com isso vai então mantendo lucros ou até ampliando o lucro dos bilionários norte-americanos.
Por isso que eles continuam bilionários até hoje. Hoje você tem um outro elemento que faz com que isso tudo que eu estou explicando aqui, né, não tenha mais procedência, sabe por quê? Porque hoje você tem o trabalho das máquinas, inteligência artificial e robôs. Então, hoje o trabalho humano é cada vez mais dispensável. Não se esqueça isso que eu já falei uma vez, e repito, é duro a gente falar isso, pesado, mas hoje você tem uma parcela grande da humanidade que não é necessária nem mais para ter a sua mão de obra explorada. Né? Então, se o conceito do capitalismo, né, para Marx, a ideia da mais-valia, ou seja, você tem o dono dos meios de produção, o dono da fábrica, das máquinas, o proprietário, né? Esse cara que é o dono das máquinas. Ele vai ganhar o dinheiro dele explorando o trabalho do outro. Ele vai contratar o cara, aquele cara vai produzir 1.000 sapatos por dia, ele vai pagar para aquele cara só um sapato por dia. Ou nem isso, não paga nenhum sapato. Então, isso é a mais-valia. Ou seja, ele gera muito mais riqueza, o trabalhador produz muito mais riqueza do que ele recebe. Ele recebe muito menos riqueza do que a riqueza que ele gera. É aí que está a mais-valia, aí que está o ganho, aí que está o lucro, né, do empregador. E aí vem o Estado Social para limitar a mais-valia. Né? O Estado Social é capitalista, então ele não acaba com a mais-valia. O socialismo acaba com a mais-valia. O Estado Social não. Estado Social vai falar, não, você vai limitar a mais-valia. Então agora você vai lucrar menos para deixar o cara comer, morar, estudar, saúde, etc. Né? Então você vai diminuir a sua mais-valia, mas você vai continuar, né, bilionário. O que vai, então, essa é o momento, então, que a gente chama do momento do neoliberalismo. Né? O neoliberalismo a gente já explicou antes, né? Então, só brevemente rememorando, que é quando os conservadores voltam ao poder. Isso começa, então, a ser reconstruído a partir do governo Nixon, em 1970. Isso se aprofunda com o governo Reagan, 1980. Governo Thatcher, na Inglaterra, 1979. Governo Helmut Kohl, na Alemanha, 1980. Governo Nakasone, no Japão, também, 1979, 1980. Nesse momento, então, nas 4 maiores economias do mundo, né, chegam ao poder ultraconservadores, que vão utilizar políticas liberais de desregulamentação para acabar com os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, né, para enfraquecer os sindicatos, gerar desemprego, né, tudo calculado para aumentar os seus lucros e para voltar à expansão. Aqui, então, é que chama da sociedade dos 20%. Esse segundo desenhozinho aqui. O que é a sociedade dos 20%? Onde que agora o capital ele vai ganhar aumentando o número de consumidores, gerando então mais consumo, mais bem-estar, etc., para todo mundo? Né? Esse aqui é muito que foi o modelo Roosevelt, né? O modelo de bem-estar social, modelo social liberal brasileiro do governo Lula. Né? Vai gerando mais emprego, vai gerando melhores salários, as pessoas vão consumindo, 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 né? E todo mundo ganha. Né? Aqui é o modelo que vem, o modelo neoliberal. Então, o que que é? Olha, agora, o que que eles perceberam? Para ganhar a eleição, isso aí a Margaret Thatcher já tinha percebido lá, isso não é novidade, não, viu? Isso não é novidade brasileira, não. Né? Entre comparecimento às urnas, etc., ela percebe, ou os conservadores percebem, que para vencer as eleições, eu preciso ter em torno de 30% fiel. Com 30% eu venço as eleições. Eu vi essas eleições em 2 turnos ou até e principalmente em um turno. Aí depende do sistema, nós vamos estudar os sistemas de governo, etc. Mas se eu tiver 30% de sujeitos fiéis, eu venço a eleição. Se vocês buscarem os dados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil e no resto do mundo também, ele vai confirmar o que eu estou falando. Né? No Brasil, a maior parte dos caras que vencem as eleições em primeiro turno, vence as eleições em torno de 30%. Ah, mas o fulano lá teve 50%. Não, é 50% mais um dos votos válidos. Então, vence a eleição no primeiro turno no Brasil quem tiver 50% mais um dos votos válidos, excluindo os votos nulos, os votos brancos e aqueles que viajaram e justificaram o voto. Isso aí vai, na última eleição presidencial no Brasil, foi cerca de 30% da população não votou. E 30% elegeu o atual presidente. Né? Então, é esse cálculo. Nós precisamos pegar. Então, vamos investir. E vamos investir. Onde que vai estar o nosso lucro? Nós vamos continuar vendendo cada vez mais para um percentual pequeno de pessoas.
Ou seja, embora a sociedade de consumo ela esteja aí ampla, e você tenha bens ou produtos, né, produzidos a um custo muito pequeno, né, o ganho deles vai ser o quê? Esse livro desses alemães escreveram, é uma sociedade, 20%. O importante, a gente vai ganhar muito se a gente garantir que esses 20% consumam cada vez mais. Consumam cada vez mais. Né, eu começo, então, nesse momento, você começa, então, a investir, por exemplo, em bens de luxo, automóveis de luxo. Em vez de fazer um automóvel popular que todo mundo compre, você compra um automóvel, você vai vender um automóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, né, onde eu lucro muito, né, com um percentual da população que consome cada vez mais. Né? Então, essa expansão do consumo ela vai se dar principalmente sobre esses 20%. E esse resto aqui, deixa passar fome. Para esse resto aqui, então, repressão, cadeia, sistema penal, né, violência, jacarezinho. É isso aqui. Né? Para os 80%, você tem aqui uma classe média que vai despencando cada vez mais. Né? Você tem os pobres que vão ficando miseráveis, os miseráveis não. E aqui, para eles, é polícia. É o que era no século XIX. Polícia, Forças Armadas e manicômio. Né? Ou direto para o inferno, despacha para o inferno. Né? Que esses 80%. E os 20% vão cada vez consumindo cada vez mais, cada vez mais. Né? Medida que hoje tem um cara, né, que quer ir para Marte. Né? Ele está louco, fugindo de pobre, deve ter pavor de pobre. Ele vai para Marte para não sentir nem cheiro, que é esse cara dono da Tesla, né? Vai para Marte. Que é um cara que tem dinheiro para patrocinar um programa para ir para Marte. Você imagina quanto que ele ganha por segundo. Ele ganha por segundo o que a gente não ganha na vida inteira. Né? Não é nem por minuto, não. Ele ganha por segundo que um professor universitário não vai ganhar a vida inteira. Ah, com os 2 segundinhos dele ali, tava... eu já estava em Cumuru. Se eu tivesse 2 segundos do dono da Tesla, eu estava em Cumuru, tomando cerveja e dando aula para vocês de lá, feliz da vida. Não, mas a gente tem que lutar pelo nosso país, transformar e construir aqui um país bom para todo mundo, gente. Isso aqui é... Estou brincando. Não vou fugir da briga, não. Estou aqui. Construir um país que seja, que todos nós possamos ser felizes, não só 1%. Então, aqui, e aí vem o terceiro desenhozinho. Olha lá o terceiro desenhozinho. O desenhozinho aqui também é muito importante. O que ele significa? Significa também que a expansão tecnológica, cada vez mais veloz e importante, como fator de aumento de produção, né? Então, você tem produtos que são produzidos a quase nada, né? Centavos de dólar. A China descobriu esse segredo e exporta para o mundo inteiro. Aí você entra aquelas lojas de 1,99. Ah, 1,99 todo mundo tem. Não, nem todo mundo tem. Por incrível que pareça, nem todo mundo tem 1,99. Mas você naquela loja de 1,99, que é isso, viu? Mas qual é o lucro que tem? Você fabrica tanto, é tanta quantidade, tanto consumo, tanta coisa, e é tanta tecnologia que você consegue fazer algumas coisas por centavinhos de dólar que saem de navio lá da China, chega aqui no Brasil e o cara ainda vende por 1,99. Aí então vem fator tecnológico. Né? O que significa isso? Esse quadrado aqui, com esses retângulos cada vez menores, né? Você tem uma linha que vai diminuindo o tamanho do retângulo. O que significa isso? Cada retângulo desse aqui é um salto tecnológico. Então, aqui, nesse primeiro retângulo, o que você tem ali? Você tem, peraí, eu vou mandar depois a foto para vocês. Você tem ali, ó, isso aqui são pessoas empregadas e esse espaço aqui é dos desempregados. Então, aqui eu estou numa sociedade quase pleno emprego. Você tem que continuar essa linhazinha aqui, ó. Então, e você viu como é que eu sou resistente à tecnologia. Tem um professor amigo meu que comprou um laptop agora que faz esses gráficos todos, você usa na sala de aula. Mas olha só, que é o desenho do professor, gente. Isso é histórico. Muito melhor se fosse um gráfico, né, feito por programa. Não, gente, o desenho do professor é muito mais importante. Está lá com a letra do professor, olha só. Aí está
Nesse primeiro momento, você tem isso aqui de empregado e essa partezinha aqui desempregado. Aí você tem um salto tecnológico. Aí o que as pessoas costumam falar para a gente, que a gente vai engolindo essas mentiras também. Ah, mas as novas tecnologias gerarão novos empregos. Sim, novas especialidades. Então as pessoas têm que se preparar para as novas tecnologias. Não vai ter mais aquele emprego, um monte de emprego antigo desaparece, mas geram novos empregos. Mas qual é o problema? O que, que mostra esse gráfico aqui? É que os novos empregos gerados, né, eles são sempre em menor quantidade do que os empregos que desapareceram. Ou seja, sempre desaparece mais emprego do que a nova tecnologia é capaz de gerar empregos. E aí, gente, não é que as pessoas, não é que seja capaz, vão entender uma coisa também, isso é escolha. Isso é escolha. Você poderia ter uma sociedade de emprego? Poderia. Isso é escolha. Não tem por quê? Não tem, porque tem jogos de interesse. Porque quem manda não quer que tenha emprego. É isso. É escolha. Você pode construir a sociedade que você quiser. Nós podemos construir a sociedade que nós quisermos. Ah, então nós somos condenados a esse coisa para. Não, nós somos condenados aos governos que a gente escolhe, né? Às pessoas e à ética que a sociedade é capaz de construir, à humanidade que a sociedade é capaz de construir. É isso que nós somos condenados. Somos condenados a nós mesmos, né? Mas fora disso, não. Então, significa, olha, quando você pula para esse segundo, o emprego, né, que permanece, né, é menor do que o que foi eliminado. Ou seja, são eliminados mais postos de trabalho do que os postos que são criados pela nova tecnologia. Isso só vem aumentando, gente, até chegar ao momento que nós estamos. No momento que nós estamos, isso aqui tudo desempregado e isso aqui pouquinho empregado. Isso é o momento que se coloca para a humanidade hoje. Hoje, o que esses países perceberam, e agora o Biden percebeu, né? Que se não tiver política de distribuição de riqueza, se não tiver Estado para garantir saúde, educação, e olha que eu sou um professor de teoria do Estado contra o Estado, eu sou anarquista, sou a favor de liberdade total. Mas para a gente chegar nessa sociedade anárquica, absolutamente livre, ainda vai faltar, né? Ainda falta muita coisa. Nós somos muito. Então, por enquanto, a gente precisa do Estado. Precisa do Estado para sim. Não vai ter, não vai ter. Já não tem. Não tem e não terá emprego para todo mundo. Dentro do que a gente construiu aí, não tem. É justamente por causa disso que vocês vão ver o que vai acontecendo hoje na Europa com a renda mínima. Foi uma invenção aqui do Suplicy, aqui, né, aquele senador de São Paulo, agora vereador. A renda mínima. Ou seja, Itália. Na Itália, foi a extrema-direita italiana que trouxe a renda mínima. Só que a extrema-direita italiana trouxe a renda mínima e falou o quê? Olha, é só para os italianos. Os estrangeiros que se danem. E se danam menos. Eu fui o ano passado, no início do ano passado, antes da pandemia. Ô, gente, foi a última viagem que eu fiz. Assim, fui na Itália participar de um evento na Universidade da Sapienza de Roma e depois fui para Firenze, Universidade de Firenze. E o que você vê, a quantidade de estrangeiros pelas ruas, dormindo nas ruas, né, miseráveis nas ruas, ninguém nem olha. Os italianos, os europeus passam assim, como se não tivesse ninguém ali. Aí eu até em Firenze eu passei assim, aí teve um cara, um árabe, né, olhou para mim e falou: Oh, você é moreno, você é árabe, você é árabe. Eu falei, você... Aí, eu falei, não, 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 não sou. Eu tenho até, eu sou brasileiro, então é uma confusão aqui dentro de mim, né? Eu tenho sangue negro, sangue árabe, sangue português, sangue tudo misturado, indígena. Eu sou o brasileiro, assim, misturado, totalmente misturado. Total flex. Ah, mas assim, eles nem olham para os caras. Mas constrói, e já. Né, você pega a Alemanha, tem renda mínima, a Finlândia, né, os países todos vão criando a renda, reduzindo a jornada de trabalho para
possibilitar mais emprego para mais pessoas, proíbe as pessoas de terem mais de um emprego. Então, essa coisa que você tem aqui no Brasil, o médico tem 3, 4, 5 empregos, não pode. Não, você pode ter um trabalho. Professor, eu, por exemplo, eu tenho 2 trabalhos. Eu dou aula na UFMG e na PUC. Né? Lá não pode, não. Você escolhe uma universidade para dar aula. Né? Você escolhe um hospital para trabalhar, um emprego para trabalhar, porque tem que ter emprego para o outro. Né? E isso é uma racionalidade. Né? Ou seja, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam comer, precisam ter emprego, e as pessoas que não conseguem emprego de jeito nenhum vão ter o acesso à renda mínima. Então, isso é muito a marca, né, desse momento. Bom, aqui, essa crise do estado de bem-estar social, vamos voltar ali então para aquele outro desenho nosso, essa crise do estado de bem-estar social, ela é uma crise, gente, que é, ela é você tem motivações internas da lógica do próprio Estado. Né? Primeiro, a impossibilidade da continuidade de crescimento econômico permanente, mas isso aí seria para qualquer coisa, não só para o Estado social. Isso seria para a ideia, para a lógica do capitalismo moderno, para a lógica do socialismo moderno. Tanto a economia capitalista, na sua versão liberal, conservadora ou social, ela depende de crescimento constante. Como também o socialismo depende de crescimento constante para gerar bem-estar, bens de consumo para as pessoas todas, etc, etc. Como a China vai fazendo. Né? Aí, então, a China hoje é a grande responsável pela diminuição da miséria e da pobreza do mundo. Você entra naquelas cidades grandonas, cidades de 20 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, tem uns montes na China. Você não vê um miserável na rua. Não tem ninguém miserável. Então, mas o esforço chinês para acabar com a miséria, para dar moradia para todo mundo, para dar moradia para 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, para dar moradia para todo mundo, etc., é um esforço que você fez. Eu acho que eu já mencionei esse dado para vocês, mas que é sempre bom relembrar esse dado aqui para vocês. A China, em 3 anos, de 2011 a 2014, a China consumiu 50% mais cimento, construindo as suas cidades, casas, apartamentos, etc. Gastou 50% mais cimento que os Estados Unidos em 100 anos. Em 3 anos, a China consumiu mais de 6 bilhões de toneladas de cimento. Os Estados Unidos, em 100 anos, consumiu 4 bilhões e uns quebradinhos de toneladas de cimento. Bom, aí você vai pensar, bom, não dá, imagina, dá para a gente continuar desse jeito? Não dá. Né? Ótimo, é ótimo que eles acabaram com a pobreza, ótimo que todo mundo está morando, excelente, excelente. Agora, para, não, para, né? E a gente tem que encontrar uma outra saída, né? Onde as pessoas possam ser felizes, comer, morar, ser felizes, né? Ter sua vida, sua família em paz, né? Sem destruir tanto o planeta, gente. A gente tem que, vocês têm que inventar isso urgente, porque senão vocês vão ficar sem planeta. Eu já, né? Não sei se eu vou entrar na onda lá do bem-estar social, de chegar aos 85 anos de idade, né? Então, vocês têm que construir isso novo aí para o filho de vocês, né? E essa outra sociedade que não seja fundada nesses mesmos princípios dessa sociedade que está acabando. Então, para isso é muito importante, por isso eu insisto muito com vocês, né? Pensem que esse sistema mundo moderno morreu. Não tenta salvar isso, não, gente. Começa a construir outra coisa. Tenta salvar isso, não. Constrói outra coisa, mais legal, onde todo mundo seja feliz, onde as pessoas não se matem mais, onde todo mundo possa comer, morar, trabalhar com liberdade, né, com saúde, felicidade. Constrói esses negócios. Vocês prometem que vocês vão construir para gente? Vai. Vocês vão construir isso aí. Obrigado. Ó. Eu boto maior fé mesmo. Constrói outro negócio. Desapega do passado. Assim, desapega. Ó. Aqui esse mundo assim, né, caducou. Né? A gente tentou o que a gente pôde. Não tenta mais salvar isso, não. Faz outra coisa. Né? E aí, então, o que você tem, muitas vezes, pegar na década de 70 também, eu falei do governo Nixon, você tem uma estratégia, né? Por exemplo, o que vai acontecer aqui também que vai fazer com que essa equação, que funciona tão maravilhosamente bem na década de 50, 60, comece já na década de 70 a ter problemas que vão só se agravando na década de 80, 90, até chegar ao momento que a gente está agora.
Essa equação do capitalismo social, né, como eu disse, além da impossibilidade de continuar isso aqui, crescendo, 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 que é o modelo chinês, vai crescendo, o modelo norte-americano também, crescendo, 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 produzindo, 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 e aí acaba o planeta. Né? Nosso planeta tem limites. Agora, além disso, você tem um momento de crise disso aqui. E o momento de crise, aqui você tem na década de 1970, então junto ali com Nixon, etc., o que hoje muitos autores, e aí então a gente vai encontrar interpretações de fatos distintas sobre esse momento. Tá? Mas aqui, então, o que você tem a crise do petróleo. Essa crise do petróleo, né, existe ainda uma organização que chama OPEP, que é a Organização do Petróleo, né, organização. Como é que era a sigla, hein? Depois vocês pesquisam aí e me falam. A OPEP, Organização de Produtores. Ah, isso! A Organização dos Países Produtores de Petróleo. OPEP. Organização dos Países Produtores de Petróleo. Eles integravam, nesse momento, na década de 70, lembrando que a Revolução do Irã foi em 1979. 79. Assim como é a chegada dos neoliberais ao poder na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Japão, 79 e 80. Esse ano foi muito marcante. Né? Essa crise do petróleo, ela vem com o aumento do preço radical do petróleo. Ele dispara. Né? E com o aumento do preço do petróleo, toda essa economia entra em crise. Esse sistema aqui, bonitinho, está funcionando tão maravilhosamente bem para alguns lugares do mundo, né? Europa Ocidental, e alguns lugares aqui na América, principalmente Argentina, Uruguai, durante algum tempo, mas depois também entra em crise. Né? Esse sistema social, ele vai estar, bem-estar social entra em crise. Por quê? A crise econômica, o aumento do preço do petróleo. E vão lembrar outra coisa, gente, petróleo não é só combustível. Além do combustível, para movimentar transporte, comércio internacional, automóveis, caminhões, aviões, trens, né? O petróleo ele é fundamental para fabricar tudo que está à nossa volta aqui. Né? Todas as embalagens, plástico, esse microfone aqui tem petróleo, a câmera aqui tem petróleo, esse negócio aqui para sustentar celular tem petróleo, esse negócio aqui que eu comprei, que é um elefante branco, que eu vou falando, isso aqui vai acompanhando a gente falando. Então, para dar aula andando, mas ainda, como eu dou aula sentado, ainda eu tenho que fazer aí ele vai te acompanhando automaticamente. Isso tem petróleo, tudo tem petróleo, tinta tem petróleo, isso aqui tem petróleo, caneta tem petróleo, tudo tem petróleo, 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 petróleo. Olha, se você muda os preços do petróleo repentinamente, estoura o barril do petróleo, né, isso significa crise, crise da indústria, do comércio, dos transportes, crise econômica geral. Com a crise econômica, o que acontece? Com a crise econômica, essa linha aqui de crescimento econômico começa a despencar. Essa linha começa a cair, e à medida que essa linha começa a cair, essa linha que estava lá no chão, que era do desemprego, começa a aumentar. E o desemprego joga para o alto a necessidade de aumento de gastos públicos. Por quê? Agora, quando você tinha crescimento econômico, aumento de arrecadação, aumento de gastos públicos eram aumentos na qualidade dos serviços prestados, cada vez mais sofisticados. Agora que não, agora tem um monte de gente que está desempregada, precisa do seguro-desemprego, que precisa de comer, né, que vai recorrer ao apoio do Estado mais vezes. Aumenta a pressão sobre o Estado, justamente no momento onde, com a crise econômica, cai a arrecadação de tributos. Então, é um momento onde o Estado arrecada menos e ele passa a ser mais demandado pelas pessoas que estão desempregadas, miseráveis, né, por causa da crise econômica. Então, isso aqui joga tudo isso de cabeça para baixo. O que os governos, Estados Unidos, Europa, América em geral, começam a fazer, então, aqui? Há uma pressão crescente dos sindicatos, dos trabalhadores que estão perdendo emprego. Então, o cara perdeu o emprego, os salários começam a cair, né? Começa a pressão, então, sobre o Estado por manutenção de bem-estar, né? Por saúde, por moradia, por salário-desemprego, etc., no momento onde o Estado está, né, arrecadando menos. Por quê? Porque você tem a economia
começou a despencar, né? Então, embora... E aí uma questão interessante também nessa equação aqui que a gente tem que pensar, que nessa situação paradisíaca aqui, o Estado poderia até mesmo diminuir a alíquota, o percentual, né, de tributo sobre determinado fato gerador, né, exportação, importação, produção industrial, comércio, etc. Ele poderia até diminuir o percentual, ele poderia até diminuir a carga tributária, que o crescimento econômico mantinha, né, o aumento da arrecadação. Isso era uma situação maravilhosa, né? Só que agora o contrário é o pesadelo. Por quê? Né? A alíquota, mesmo que aumente a alíquota, imposto percentual, né? Como os dados da economia estão despencando, produção industrial, exportação, venda, a varejo, venda, não sei o quê, IPI, serviços, ISS, né? IPI, esses tributos do ISS, esses tributos todos que estão aqui, municipais, estaduais, né? Eles vai entrando em crise a economia, vai diminuindo a arrecadação e aumentando a pressão. Aí, então, é esse o momento que os neoliberais, ou seja, que os conservadores, que os bilionários vão chegar e falar: ah, viu? Viu como é que esse Estado social é ruim? Olha só o déficit público. Aí eles vão começar a falar déficit público, eles vão contratar repórteres na televisão. Eu cresci ouvindo, vocês também devem ter crescido ouvindo falar do déficit público. Eles falam isso desde 1980. Porque o déficit público. Tinha uma repórter da Globo, aquela Miriam Leitão, porque o déficit público, 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 porque o Estado gasta muito, arrecada pouco, não arrecada tanto que pode gastar, né? Porque o Estado está querendo dar saúde e educação, mas não funciona porque o déficit público, porque o déficit público, déficit isso, né? Isso, então, é onde os neoliberais entram com o seu discurso e falam: vamos trazer o liberalismo de volta. Só que não era o liberalismo de volta que eles trouxeram. Eles trouxeram justamente aquilo que não funcionou do liberalismo, que matou o liberalismo na Primeira Guerra Mundial, que foi a desregulamentação, a privatização de tudo, né? A diminuição da carga tributária sobre o setor privado, que permite, então, que o setor privado ganhe cada vez mais, né? E que as pessoas tenham cada vez menos saúde, menos segurança, menos educação, porque o Estado arrecada menos, o Estado não arrecada de quem pode pagar. No Brasil não tem tributação sobre grandes fortunas, né? Agora, os Estados Unidos têm tributação sobre grandes fortunas. Repetindo, os Estados Unidos têm tributação sobre grandes fortunas. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Estados Unidos não é comunista. É racional só. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Aqui no Brasil, quem ganha menos, paga mais. E aí vocês vão aprender em direito tributário. Quem é que paga tributo aqui no Brasil? Classe média. Pequeno empresário, microempresário. Quem é que não paga tributo aqui? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, uma confirmação. Você sabe o IPVA do automóvel? Não existe IPVA sobre lanchas, nem aviões. Ou seja, o sujeito que compra uma lancha ou um avião, ele não paga imposto. Quem compra um carro, paga. Isso é o Brasil. Será que o senhor pode repetir devagar, por favor? O que que eles trouxeram de volta? Que o senhor falou muito rápido. Não, eles trazem de volta a omissão estatal, a desregulamentação estatal, né, que permite, então, uma expansão dos ganhos dos bilionários, do grande capital. Né? Essa omissão permite o abuso do poder econômico. Então, é o momento onde Tati é reeleita. Tati não é liberal. Né? Tati é ultraconservadora. E Tati, há uma mulher no poder. Ô, gente, Tati é uma mulher no poder que odiava as mulheres no poder. Ela não escolheu, e ela declarou isso. Ela não escolheu nenhuma mulher para o governo dela, porque ela não confiava nas mulheres. Ela só confiava nela. Tati não tinha nenhuma ministra no governo dela. E perguntaram para ela: por que você não escolhe mulher? Porque ela não confia em trabalhar com mulher. Margareta, a mulher no poder foi mais. Né? E aí vai, essas coisas, outras assim que vão. Então, é o momento da expansão. Ou seja, a riqueza hoje no planeta está tão concentrada, como nunca teve nada perto na história da humanidade. Hoje você tem 16 pessoas, você tem esse Elon Musk aí, você tem 16 pessoas, que cada uma dessas 16 pessoas tem mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Repetindo, você tem 16 pessoas que cada uma delas
tem mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas juntas. Ou seja, uma pessoa tem mais patrimônio que metade da humanidade. Agora, é isso. Tem gente que está, né, porque os 16 eu não conheço, mas tem gente que está do outro lado que defende isso. As pessoas têm o direito de defender o que quiserem, claro. Mas eu acho isso uma insanidade, né? Absoluta. Porque se pelo menos as pessoas ainda fossem felizes, mas não, é tudo neurótico. Tudo neurótico, toma um monte de antidepressivo, né, enlouquece. Esse, então, assim, né, essa grana toda não vai. É necessário repensar essa estrutura do planeta, né? É necessário repensar tudo no planeta Terra. E aí a chance e a riqueza do momento que vocês estão vivendo, gente, que isso é maravilhoso, né? Que é justamente isso, é o momento que vocês têm de construir o absolutamente novo. O mundo que nós fizemos deu errado. Né? É isso, então. Ô, gente, na próxima aula nós vamos começar a falar, então, desse, né, absolutamente novo, ou seja, do que algo, ou talvez não tão absolutamente novo, mas de experiências novas que começam a pipocar pelo mundo afora. Vamos falar, então, principalmente do estado de bem-estar social, mentira, do estado plurinacional, do ecocentrismo, das novas teorias que surgem no campo do direito, que surgem no campo do direito constitucional e da teoria do Estado, que representam, então, essa possibilidade de construção do novo, né, que está aí, que está sendo construído, né, que está sendo construído. Gente, prazerão, bom demais estar com Professor, você, tudo de bom. Diga, Aurora. a gente também vai ver na próxima aula sobre a crise do Estado neoliberal ou ainda não? Ou ainda é mais para frente? Podemos comentar, mas a Porque crise tem uma questão no questionário sobre a crise do neoliberal, e aí eu não consegui fazer ainda. Não, o neoliberalismo essa, na verdade, ela se resume ao que a gente está vivendo agora. É só você descrever o que a gente está vivendo no Brasil que você vai entender a crise do neoliberalismo. Né? Aumento da criminalidade, grande concentração econômica, muita desigualdade. Ou seja, o que acontece? A partir de 1980, quando se introduz o neoliberalismo, é que aquele você começa a desmontar o estado de bem-estar social. Então, o que começa a acontecer é que o Estado vai diminuir os gastos, né? Alguns vão apenas diminuir, como o caso da Escandinávia, norte da Europa. Outros vão privatizar tudo, vão começar a privatizar as coisas, vão começar a diminuir investimentos públicos, vão começar a reformar a Previdência Social, diminuir a garantia de segurança social, de Previdência Social para as pessoas, vão começar a acabar com os direitos trabalhistas. E aí o resultado disso é o que a gente está vendo hoje no mundo. O mundo em rebelião, em confusão, em conflitos, em violência, explosão de violência nos Estados Unidos, na Colômbia, no Brasil, no Chile. Agora o Chile com uma nova constituinte. Que a gente precisa acompanhar isso, vocês vão acompanhar isso no direito constitucional, né, que é maravilhosa. 50% dessa constituinte, 50% dos constituintes são mulheres. Né? Com certeza vai sair algo muito mais bonito, muito mais sensível, né, da nova Constituição chilena, com a participação dos povos indígenas, como aconteceu na Bolívia, no Equador. Isso a gente vai começar a estudar na próxima aula, que são as alternativas que se mostram, né, de um mundo que não é mais um mundo moderno. Né? O mundo moderno é um mundo branco, masculino, machista, homofóbico, racista, né, capitalista, concentracionista, egoísta, competitivo, né, e para um mundo agora que seja um mundo mais feminino, né, diverso, plural, né, solidário, não egoísta, que é a única maneira que a gente tem de viver junto aqui nesse planeta. Se não for desse jeito, vai acontecer o que está. A gente não está muito. Vocês estão acompanhando a imprensa? Acompanha a televisão, não. Acompanha na internet, busca jornais e notícias, noticiários jornalísticos, né, pelo mundo afora. Mas vê um chinês, vê um russo, vê um americano, vê um francês, vê um inglês, vê um argentino, vê um brasileiro, vê um colombiano. Ouve os outros vários lados. Vocês têm que ouvir os vários lados, porque todos são parciais. Todos são parciais. Todos puxam a sardinha para o seu lado. Nós estamos num conflito global. E no conflito global, um conflito de informação. Conflito midiático também. Conflito ideológico. Todos são parciais. Todos mentem. Alguns mentem menos. Alguns ainda têm um nome a preservar. Mas todos são parciais.
Todo mundo puxa, faz. Então, leiam assim, o mais possível, e vai informando, vai discutindo com as outras pessoas, traz para a gente discutir em sala de aula, para a gente ver como é que o mundo tá muito estranho. Mas é um momento de mudança. Gente, em Israel, gente, as pessoas estão se agredindo nas ruas, o ódio nas ruas. Né? Bom, aqui no Brasil também, não vou falar em mostrar, precisa mostrar Israel, né? A Palestina, aqui, né? Aqui, Jacarezinho, outro dia. Né? Pessoas que se fardadas, não eram policiais, né? Estavam fardados, são criminosos, assassinos, genocidas, mas não são policiais. A polícia é para proteger a vida, né? Não para tirar a vida. Mataram 20 e tantas pessoas. Né? Isso né? Não precisa ir em Israel, não precisa ir na faixa de Gaza para a gente ver essa violência. Mas na faixa de Gaza está lá, né? Morrendo um monte de crianças, morrendo pelas bombas, né? Os palestinos jogam bomba em Israel, Israel joga bomba na Palestina, e com isso vão morrendo pessoas que não têm nada a ver com os conflitos, né, diversos, econômicos, políticos, etc. O mundo está pegando fogo, mas é justamente esse mundo de mudança. Né? Por isso, essa crise é justamente a crise da mudança. É a crise do sistema anterior que morreu. Para Né? falar sobre essas coisas que estão acontecendo hoje, não é bem a crise em si, são as mudanças em geral. Isso são as consequências da ascensão ao poder do projeto neoliberal. Entendi. Né? Ou seja, quando os conservadores chegam ao poder, o que eles provocam no mundo a partir de 1980? O que a gente está vivendo hoje. Então é só ir botando Obrigada, viu, desemprego, fome, violência, miséria, né? etc. É isso. Tá? Bom, gente, então, bom demais, beleza? Até amanhã para vocês. Ô, professor. Tchau, professor. Valeu, professor. Até amanhã, Falou. professor.